E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui para o canal Globalmente. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like neste vídeo. Desde o ensino fundamental, nós estudamos geografia, estudamos o globo terrestre, estudamos os países e também estudamos os continentes. E nós sabemos, desde muito cedo, que existem 5 continentes ao redor do mundo. O continente americano, do qual nós fazemos parte, o continente europeu, africano, asiático e também a Oceania. São os 5 continentes que nós costumamos nos referir e tratar. Tem um problema nessa exposição. Claro que, do ponto de vista geográfico, esses continentes se referem a localidades específicas, se referem a uma localidade que não é uma outra localidade, por exemplo, ou seja, se falamos de América, nós já sabemos que não pode ser um país da Oceania, da África, da Ásia e assim por diante. Do ponto de vista da geografia, a definição dos países em 5 continentes nos ajudam a ter uma noção de espaço e uma noção para sabermos onde cada país está localizado e o que diz respeito a que parte do globo terrestre. Porém, do ponto de vista cultural, e quando eu me refiro à cultura, tem uma enormidade de temas relacionados a isso. Pode ser a cultura étnica, a cultura linguística, a cultura religiosa, a cultura intelectual e assim sucessivamente. O termo em 5 continentes não é capaz de esgotar a grande variedade e complexidade que existe na humanidade, nem dentro dos próprios continentes, para que a gente tenha uma ideia. Existe uma noção de subcontinente, que seriam partes dentro de um continente maior, que é classificado dessa maneira por conta de algumas questões que lhes são mais específicas do que em relação a nações dentro daquele próprio continente. Aqui na América, por exemplo, muitos usam o termo América Latina. Ao se referir à América Latina, estamos, teoricamente, e sinteticamente falando, nos referindo a todas as nações do continente americano, de língua portuguesa e espanhola, principalmente, que foram colonizadas por Portugal e por Espanha, e que têm muitos elementos em comum na sua resistência, na sua luta, na sua cultura, que não se resume apenas à questão linguística ou mesmo à questão religiosa também, com traços tão comuns entre esses povos e essas nações. Mas mesmo dentro da América, nós poderíamos ter outras construções para falarmos sobre essas questões. A gente pode falar de pelo menos 4 subcontinentes dentro do continente americano. América do Norte, nós podemos falar de América Central, as nações que até algumas delas já chegaram a fazer parte de uma única república centro-americana, que durou pouco tempo. Teoricamente, essas nações que fazem parte da América Central são, em sua maioria, herdeira do antigo Império Azteca, presente no que é maior parte atualmente do território do México. São nações de colonização e foram profundamente massacradas na sua identidade, massacrados os seus povos originários por uma colonização espanhola, mais especificamente. Não é a mesma coisa falar de América do Norte e América Central, como não é a mesma coisa falar de Caribe. O Caribe, que é a parte insular do continente americano, a reunião de várias nações, de ilhas e arquipélagos, algumas dessas nações, nações soberanas, outras nações ainda dependentes das suas metrópoles, há outras ainda ligadas à Comunidade das Nações, que é o herdeiro do antigo Império Britânico, territórios que foram
conquistados, dominados, massacrados pelas potências europeias, principalmente na virada do século XV para o século XVI, Inglaterra, França, Holanda, Espanha, né? E algumas dessas regiões tiveram as suas populações originárias, assim como em outras partes do continente, praticamente dizimadas, como nós falaremos em outros episódios aqui do Globalmente. E mais abaixo nós temos também a América do Sul, que tem as suas características bastante próprias, embora também tenha, mesmo na América do Sul, questões culturais, políticas bem diversificadas. A América Espanhola, na América do Sul, se dividiu em outras várias nações. O Brasil é o que sobrou da América Portuguesa, mas ainda tem na América do Sul um território ligado à Inglaterra, às Ilhas Malvinas, um território ligado à França, à Guiana Francesa, e nós temos também ex-colônias da Inglaterra, como a Guiana, e ex-colônia holandesa, o Suriname, que são países geograficamente localizados na América do Sul, mas culturalmente bastante diferentes dos outros países da América do Sul. O mesmo exemplo vale para os outros continentes, todos eles. A África não é possível falarmos de uma única África, não é possível falarmos de um único povo africano. É um continente imenso, tanto geograficamente, quanto imenso culturalmente, religiosamente, com uma cultura complexa, diversificada, com povos muito diferentes uns dos outros, uma cultura riquíssima e que, infelizmente, muitas vezes, no Brasil, principalmente, que tratou com os africanos de uma maneira bastante hostil, até por conta da escravização produzida por Portugal em parte do continente africano para trazê-los para o Brasil, e ao longo do tempo houve um processo de demonização da cultura africana, de silenciamento da cultura africana, de tentar rotular todo um vasto e complexo continente como sendo uma única coisa, como sendo apenas um aspecto monolítico que é igual em qualquer lugar. E não é assim, muito pelo contrário. É claro que há elementos comuns a quase todo o continente africano, mas há no continente africano subcontinentes que também são bem diversos entre si. E dentro de cada país, que na maioria das vezes foram países e fronteiras construídos artificialmente pelas potências europeias, existem povos com estruturas, religiosidades e culturas bastante diversificadas. Nós podemos falar da África setentrional, a África do Norte, que é um subcontinente de cultura árabe, bastante próximo aos países do Oriente Médio, países, na sua maioria, de religião muçulmana. Temos também a África Oriental, a África que fica mais presente no chifre africano. Temos também a África Central, os países que compõem a parte do meio do continente africano, a parte central do continente africano, como também a África Ocidental, os países da costa do Oceano Atlântico, com características geográficas, políticas, culturais próprias, e também os países mais ao sul do continente africano, que também não se resumem apenas à África do Sul. Também temos o mesmo caso acontecendo na Europa. Os países nórdicos são diferentes dos países eslavos, dos países do leste europeu, que são diferentes culturalmente dos países da Península Ibérica, dos países da América Central, da Europa Central. E há uma complexidade de povos e culturas também na Europa, como também tem na Ásia. A Ásia, que é um dos continentes mais desconhecidos aqui pelo Ocidente, na cultura aqui no Brasil, na América Latina, e não deveria ser assim, porque a Ásia é o berço da maioria da população mundial, é o berço de grandes civilizações milenares, e também a Ásia é o berço das grandes religiões do mundo, o hinduísmo, o cristianismo, o islamismo,
o budismo e o judaísmo, todas essas religiões nasceram no continente asiático. E, é claro, os países e povos que fazem parte do continente asiático não são iguais entre si. Israel faz parte da Ásia, geograficamente, mas culturalmente tem muito mais proximidade com o Ocidente, com a Europa, do que com o Oriente Médio propriamente dito, pelo menos o atual Estado de Israel. Os países do Oriente Médio, de cultura árabe, de religião muçulmana, são bem diferentes, por exemplo, dos países do Sudoeste Asiático, de maioria budista e com outras concepções culturais na sua formação. E esses países também são diferentes da Ásia Central, das repúblicas originadas da antiga União Soviética e que também são bem diferentes dos países e das culturas do extremo Oriente Asiático ou da Ásia Oriental, como a Coreia, a China, o Japão. E mesmo na Oceania, que é o menor de todos os continentes, o menos populoso, o menos extenso territorialmente, nós também não podemos achar que os países que fazem parte da Oceania têm todos eles uma mesma formação e uma mesma cultura. Ali na Oceania nós podemos falar da Australásia, composta basicamente pela Austrália, que é considerada um continente, e das ilhas que são ligadas à Austrália. Nós temos que falar também da Polinésia, com uma cultura muito própria, uma cultura tongalesa, uma cultura samoana, uma cultura dos povos maores também. Podemos falar dos polinésios, que também culturalmente fizeram parte dessa região e que os maores também fazem parte dos povos polinésios, assim como os povos que deram origem ao Havaí, que hoje é um dos estados presentes nos Estados Unidos da América. Culturalmente, o Havaí é um povo polinésio. E na Oceania tem a cultura do povo melanésio, das Ilhas Salomão, da Papua Nova Guiné, e também tem uma outra pequena região chamada de Micronésia, que são territórios e países muito ligados e muito dependentes politicamente, economicamente e até militarmente dos Estados Unidos. Então, é importante esse vídeo para que a gente tenha uma noção de que mesmo dentro dos continentes existem muitas e muitas variedades culturais, religiosas, linguísticas, políticas. E, é claro, se você tiver interesse, nós podemos fazer uma série de vídeos falando especificamente sobre cada um desses subcontinentes localizados em todos os continentes do mundo. Se você quiser, é só escrever nos comentários a palavra subcontinente, que a gente faz uma série muito especial falando sobre isso aqui no canal. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e espere até o próximo vídeo, que em breve virá aqui no canal. Tchau, tchau!